Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. É com alegria que nessa manhã nos encontramos mais uma vez para uma sequência de estudos. Nós finalizamos a nossa lição passada, a revista, e nós vamos agora, a partir desse domingo, introduzir uma nova sequência de estudos. Nós vamos estar conversando, nós vamos falar, estudar sobre batalha espiritual. Tudo o que eu e você, tudo o que nós precisamos saber sobre batalha espiritual, à luz da palavra de Deus. Por isso, o meu desafio para você nesse domingo é se preparar para essa batalha que nós vamos ter de estudos concernente a esse assunto. Então, tenha em mãos caneta, papel para fazer as suas anotações, como também escrever suas dúvidas, aquilo que você tiver como dúvida, anote a sua pergunta, que você poderá depois fazê-la a mim no tempo oportuno, mandando por WhatsApp ou me vendo, ao me ver, me fazendo a pergunta, você vê o que fica melhor para você aprender mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Nesse momento, nós vamos pedir a direção, o controle, pedir que Deus nos abençoe nesse estudo. Bondoso Pai, nessa manhã, nos alegramos na Tua presença, neste momento onde vamos estudar a Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abra a mente, nos abra o coração para entendermos, compreendermos a Tua palavra. Fale aos nossos corações, nos enche do Teu Espírito Santo, dê-nos o entendimento desta palavra. Tire, ó Deus, todo o impedimento agora que nos atrapalha de entender, de compreender a Tua palavra. Que tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor possa cair por terra, ó Pai. E que este assunto, a qual vamos tratar a partir deste domingo, possa, no nome de Jesus, ó Pai, desenvolver em nós temor, tremor, e que possamos, ó Pai, andar em santidade de vida, segundo a Tua boa vontade para conosco. Nós oramos assim e o fazemos no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, como havia dito, nós vamos a partir deste domingo estudarmos sobre batalha espiritual. Tudo que você, tudo que eu, tudo que nós precisamos entender, aprender ou saber sobre este assunto. É um assunto que desperta a curiosidade de muitos. Há um assunto também onde nós estamos vendo, ou vemos muitas pessoas falarem sobre a tal batalha espiritual, mas há um conceito muito errôneo hoje em dia do que vem a ser essa batalha espiritual. E a minha proposta, a partir desse domingo, é estudarmos sobre esse assunto e, assim, aprendermos, entendermos o que é a batalha espiritual, como se desenvolve a batalha espiritual, qual é a minha postura como cristão diante da batalha espiritual e o que eu e você precisamos biblicamente, à luz da palavra de Deus, como também da nossa teologia reformada, entendermos o que vem a ser batalha espiritual. Para nós, nessa manhã, o nosso tema do estudo de hoje, o nosso primeiro estudo, é sobre estamos em guerra. A realidade da batalha espiritual. Anote o tema. Estamos em guerra. A realidade da batalha espiritual. O nosso texto é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20. Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20. Vamos juntos fazer a leitura do texto da palavra de Deus? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, diz bem assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade,
e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Palavra de Deus pela boca do teu servo, o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, a realidade da batalha espiritual. E Paulo aqui, ele está trabalhando aqui nesse capítulo 6, finalizando o seu assunto, tratando com a igreja sobre a armadura de Deus. E é com base nesses versos que nós vamos endereçar o nosso assunto, palmilhar a nossa mensagem desta manhã nesse texto. Nós vamos expor esse texto e tirar algumas lições do que vem a ser essa guerra, essa batalha espiritual a qual eu e você estamos inseridos, estamos em guerra. Queridos irmãos, a nível de introdução, vamos ver algumas questões que me chamam a atenção, a qual o autor levanta para nós. Ele diz que a igreja de Cristo, a nossa igreja, ela tem visto o desenvolvimento de um movimento que se tornou conhecido como movimento da batalha espiritual, que coloca a sua ênfase ou o seu destaque na luta da igreja de Cristo contra as forças demoníacas. Agora a questão é o seguinte: o crescente interesse desses grupos que se denominam grupos de batalha espiritual ou batalhas espirituais, esse crescente número desses grupos em termos, esse crescente grupo religioso em temas como demônios, satanás, maldições, anjos, corresponde ao aumento do interesse humano pelo misticismo e o ocultismo. Ou seja, as pessoas são curiosas demais. Há muita gente curiosa. Há muita gente que vive com uma curiosidade sobre misticismo, porque as pessoas são místicas demais. Aquilo que elas não entendem, elas vão para o misticismo ou para o ocultismo. É oculto, tem coisas que nós não sabemos. E aí as pessoas acabam ouvindo alguém trazer uma certa revelação do devido fato e acabam acreditando em qualquer coisa. É um perigo. O crescente número de pessoas religiosas com curiosidades em coisas ocultas, com coisas místicas, que trazem algumas deturpações do que vem a palavra de Deus falar sobre tais assuntos. Então, há alguns motivos para nos preocuparmos com isso. Tanto é que a nossa editora, ela preparou esses estudos para que melhor tenhamos compreensão e assim podermos ajudar e aprender mais sobre esse assunto. Vamos lá. Primeiro ponto. Por que nós vamos estudar sobre isso? A realidade da guerra. Eu e você precisamos entender que há uma realidade da guerra que nós precisamos entendê-la, compreendê-la. O que é esta guerra, pastor? Se Jesus ele é a nossa paz, se Jesus ele veio trazer a paz, se os crentes saudam uns aos outros com a paz do Senhor ou graça e paz, por que estamos em guerra? Por que falarmos de guerra? Se a igreja precisa defender a paz de Cristo. Veja bem, o que nós temos que entender sobre essa realidade da guerra? No momento em que nos tornamos cristãos, no momento em que eu e você nos tornamos filhos de Deus, nós entramos em uma guerra. Entramos em uma guerra. Esse texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 20, é a convocação. É a convocação para esta guerra. E é interessante que é importante usar para essa guerra toda a armadura de Deus e resistir com bravura os ataques incessantes de um inimigo que é feroz e de um inimigo que é cruel. A Bíblia diz, o próprio Cristo vai dizer que o nosso adversário, Satanás, o diabo,
ele veio matar, roubar e destruir. Ele é feroz, ele é cruel. E é por causa disso que a teologia reformada, ela ensina que a igreja que está na glória com Cristo, ela é chamada de igreja triunfante, enquanto a igreja que está aqui neste mundo é chamada de igreja militante. Então você, nós, igreja aqui neste mundo, somos igreja militante. O que vem a ser isso, pastor? Isso significa que nós militamos, guerreamos, batalhamos contra as forças das trevas. Essa é a realidade dessa guerra. E diante de uma situação grave como essa, é muito fácil perceber que é muito perigoso os cristãos ficarem passeando pelo campo de batalha. É perigoso você brincar de ser crente. É perigoso você ficar passeando no campo de batalha como se você não estivesse envolvido, como se você não estivesse nem aí para o que está acontecendo. E se você assim estiver, eu te desafio, eu te chamo a atenção para você estar preparado. Cuidado, porque você está no campo de batalha. Você está no campo de guerra. Nós estamos no campo de batalha e nós não podemos ficar desapercebidos. Não podemos ficar passeando sem saber o que está acontecendo, sem nos preparar para enfrentar o inimigo. Eu não posso viver a minha vida cristã como se eu estivesse num parque de férias, numa colônia de férias. Eu não posso viver a minha vida cristã, eu não posso viver a minha vida com Deus como se eu estivesse numa constante jornada gospel, onde eu vou flutuar e tudo vai bem na minha vida, onde tudo vai acontecer como se eu estivesse no parque da Disney, onde ali eu vou só viver feliz para sempre. Não! A minha, tua vida não é um conto de fadas. A minha, tua vida, nós não vivemos um conto de fadas escrita por qualquer um, não, queridos. Nós, o nosso autor, o autor da minha e da tua vida, ele nos preparou e está nos preparando para essa guerra cada vez mais. Por isso, nós temos que nos preparar para essa batalha e entender um pouco sobre essa convocação. Então, a realidade da guerra, no momento que nos tornamos cristãos, nós entramos numa guerra. Ah, pastor, eu vim para a igreja, eu me tornei membro da igreja, mas eu não sabia disso. Eu achei que a minha vida ia ser tudo diferente, tudo ia dar certo para mim. Segura um pouco, queridão. Você vai entender porque de algumas coisas estarem acontecendo com você, que a sua vida, minha, nossa vida, ela não é. Como cristãos, nós não estamos numa bolha gospel ou espiritual da qual nada nos atinge. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós estamos numa guerra. Agora entenda a convocação. O que eu preciso entender dessa convocação, pastor Eliel? O que isso significa? A igreja, ela encontrará uma severa oposição espiritual para desfrutar das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós recebemos bênçãos da parte de Deus e nós vamos desfrutar dessas bênçãos. Só que para experimentarmos, desfrutarmos de tais bênçãos a quais Deus em Cristo preparou para mim, para você ou para nós que somos a igreja de Cristo, nós vamos encontrar e nós vamos enfrentar uma severa oposição. Então, nós temos que entender que a igreja, ela recebeu de Deus, através de Cristo, bênçãos espirituais, das quais eu e você devemos desfrutar de tais bênçãos. Contudo, nós enfrentaremos uma severa oposição. Porque o fato da igreja ser vitoriosa em Cristo, o fato da igreja estar assentada com ele nas regiões espirituais, celestes, não significa que todos os seus problemas neste mundo tenham acabado.
não significam isso. A igreja ainda está inserida em um mundo onde nós vivemos no mundo tenebroso, no mundo mau, no mundo caído, no qual existem hostes malignas, forças do mal, poderosas, que querem destruir a igreja. Nós vivemos contra uma severa oposição. O inimigo se levanta contra a igreja para destruí-la, para acabar com a igreja. Eu e você precisamos entender sobre essa convocação. Aqui então, nós vemos o grande equívoco do tipo de evangelização que é feita em muitos lugares, redutos que se dizem evangélicos, que faz uma certa evangelização, que oferece o quê? Oferece às pessoas a solução para todos os seus problemas. Venham até Cristo, eles dizem, aceitem a Cristo, como se eu posso aceitar a Cristo, sendo que o fato é Cristo que me escolhe, não sou eu quem decide se quer ou não a Cristo. Mas há uma certa evangelização por aí que diz, aceite a Jesus, aceite a Cristo, que os seus problemas irão acabar, que os seus problemas estão terminados ou vão terminar. Só que isso não é verdade. Isso não é a realidade espiritual bíblica que a palavra de Deus ensina, a qual a igreja deve caminhar, palmilhar, trilhar. Não é essa a verdade. Esse tipo de evangelização é um problema. Entendeu? É um problema porque as pessoas acham ou acabam acreditando que os seus problemas irão acabar ou chegarão ao fim de maneira milagrosa. É só ir para a igreja que acabou os problemas, que acabaram os problemas. É só entrar na igreja que agora não tem mais dificuldade nenhuma. Meu casamento agora vai de vento a popa. Meus filhos agora vão ser super filhos. Meu marido agora está na igreja, é o super crente, é o super homem. Minha mulher é a melhor mulher do mundo. E aí, o camarada vai para a igreja e vê que nada dessas coisas acontece com ele. Nada disso acontece. Quando a pessoa crê em Cristo, o que de fato acontece é que surgem problemas novos. É que quando a pessoa está com Cristo, o fato é que outros problemas se agravam. Porque agora ela é a habitação do Espírito Santo, o Consolador, segundo João 16:13. Mas o diabo, o vosso adversário, segundo Pedro capítulo 5, segundo o apóstolo Pedro, sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, procurando alguém para tragar. Ele ruge como leão, ele ruge, procurando alguém para tragar. E além disso, queridos, o que acontece é que a sua própria consciência o acusará do pecado, ele tirará a paz quando desobedecer. O que antes ele fazia sem preocupação e sem peso de consciência. A pessoa antes de vir a Cristo, antes de entender o Evangelho, de ser chamada, convocada, escolhida para vir para o meio do cristianismo, da igreja, a pessoa mentia, ela não sentia peso de consciência. Ela falava coisas erradas, palavrão, e não sentia. Ela cometia os seus erros e não sentia nada. Não tinha peso de consciência, o coração não pesava. Só que agora ela é de Cristo, agora ela aprendeu, agora ela sabe a verdade, agora ela entende o caminho, agora ela sabe que não pode mentir, não pode roubar, não pode adulterar, não pode cometer tais coisas que ela sabe que são ilícitas, são pecados. E agora, quando ela faz certas coisas, a consciência e o coração dói e pesa. Ela sabe disso. Por isso que ela vive essa luta intensa da carne com o espírito. Lá em Gálatas 5, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo trata sobre isso, que há uma batalha. A carne milita com o espírito. Elas ficam militando entre si. A carne quer que você faça a vontade dela. O espírito quer que você faça a vontade dele. Aí fica um opondo contra o outro. A sua natureza carnal, corrupta, caída. Ela quer que você age de acordo com ela, mentindo, roubando, fazendo coisas erradas, o que
não condiz com aquilo que você agora é, uma nova criatura, um ser espiritual. Aí o Espírito te puxa, não, filho, você é Deus, você pertence a Deus, você ouviu o Evangelho, você aprendeu a verdade, você deve viver nessa verdade. Por isso que é guerra. Por isso que é guerra. O que ocorre é que a carne e o Espírito lutam porque eles são opostos entre si. Essa luta e não era travada antes. Só que agora em Cristo, uma nova criatura, você vive essa guerra. Nós vivemos essa tensão. O que ocorre é que Cristo, irmão, quando veio para resolver o problema da redenção do seu povo, morrendo por todos o que o Pai lhe deu, ele fez isso de modo definitivo. Um ato heróico. E ao nos resgatar, nos tirou das trevas, nos tirou deste mundo mau. E agora, ele diz, bem, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Agora é luta, irmão. Agora é batalha. Agora é batalha. Nós continuamos vivendo neste mundo caído, com problemas de toda espécie. Não é porque você está na igreja que você está isento dos seus problemas, não. Não é porque você veio para a igreja que agora você vai viver eternamente em paz. Não. Você quer ter paz? Só na glória com o Pai. Você quer ter descanso? Só no céu. Aqui na terra? Meu querido, se prepare para guerrear. Se prepare para a batalha. E aqui neste mundo nós vamos sentir muita tristeza. Você vai sentir muita tristeza. Você vai sentir tristeza no casamento. Você vai sentir tristeza no teu trabalho. Você vai sentir tristeza na educação dos seus filhos. Você vai ensiná-los. Você vai levá-los para a igreja. Você vai orar com eles. Você vai ler a Bíblia com eles. Você vai cantar os corinhos com eles. Os louvores, os cânticos com eles. Só que vai chegar um tempo que eles vão trilhar o caminho deles. E aí, queridos irmãos, é onde você vai enfrentar lutas como um pai quando vê os filhos distanciando do caminho do Senhor. Isso dói para um pai, isso dói para uma mãe. Dói para uma mãe ver a filha, ver o filho perdido. Dói para a esposa ver o marido perdido. Dói para o marido ver a esposa perdida, entregue a si mesma. Nos dói a alma. Aqui neste mundo nós vamos passar por isso. Aqui nós vamos enfrentar essas dores, essas crises, esses problemas, essas tristezas. E pior ainda, vai agravar. Ainda vai agravar, porque nós lutamos também contra a nossa natureza decaída. E a nossa natureza decaída, ela quer agir de acordo com ela, a nossa carne. Ela quer fazer a vontade dela, que busca ainda dar ouvidos à voz do tentador. Vai lá. Você, marido que é crente, sua esposa está ali te perturbando. Aí a carne, a sua carne quer ouvir o tentador que fica lá soprando. Vai, dá nela, avança nela, agarra pelo pescoço dela. Você, esposa, que o marido ali, às vezes faz uma coisa que você não gosta, aí o diabo fica soprando para te tentar ali. Vai, dá nele, dá com a panela na cabeça dele. Às vezes vocês que são pais, os filhos estão ali aprontando, o tentador fica lá, espanca esse menino, maltrata esse menino. São muitas situações que nós enfrentamos, é nessa esfera toda que se trava a batalha espiritual, e esse é o problema que teremos de enfrentar até o nosso chamamento ou até o dia final, queridos. Enquanto estivermos neste mundo, ouça bem o que eu vou lhe dizer como pastor e teu pastor, Igreja Presbiteriana Filadélfia. Escute a voz do seu pastor agora. Enquanto estivermos nessa terra, enquanto estivermos neste mundo, nós vamos enfrentar batalhas. Nós vamos enfrentar essa situação até a volta de Cristo. E Efésios capítulo 6 é a convocação para essa batalha. É a convocação. Observe que a ordem dada ali reflete a ideia de que os cristãos, nós já estamos em um combate. Já estamos no combate. Mas precisam despertar. Os crentes precisam despertar para essa realidade. Nós precisamos despertar para essa realidade. Há muitos crentes que estão adormecidos.
Eu ouvi essa semana, se não me recordo, semana passada, melhor dizendo, uma pessoa dizer o seguinte, que tem gente que parece que já vivia numa quarentena, num isolamento muito antes do Covid-19. E agora gravou, a pessoa já estava nessa quarentena, de tão alienada das coisas espirituais que ela estava vivendo. Tem muita gente assim. Precisamos estar apercebidos, estar preparados. É guerra, irmão. É guerra. Agora, o que esse texto me ensina? Por exemplo, o versículo 10, quando Paulo fala bem assim, ele diz aí no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo quer nos ensinar com esse versículo? O poder para enfrentar as hostes malignas. O poder não vem de palavras mágicas. Não vem. Não adianta você querer dizer palavrinhas mágicas. Não existe regrinhas mágicas. 7 passos, 10 maneiras, 5 passos de você. Não, queridos. O poder para enfrentarmos as hostes malignas não vem de palavras mágicas, não vem de técnicas espirituais, também não vem de estratégias mirabolantes, não. Vem de Deus. O poder para enfrentarmos as hostes malignas vem de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, é dessa força, é do poder de Deus que os cristãos, que eu, que você, que nós precisamos aprender e depender. Nós temos que depender do poder de Deus, da força de Deus, depender desse poder. E quanto maior sua comunhão com Deus, ouça isso, quanto maior sua comunhão com Deus, maior sua força espiritual. E eu te pergunto, como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Porque quanto maior sua comunhão, maior sua força espiritual. Então, para eu estar forte espiritualmente, para eu estar forte na presença de Deus, para a batalha que eu tenho que enfrentar todos os dias da minha vida, porque são batalhas diuturnamente. Eu levanto, o diabo já fica ali esperando uma oportunidade. Ele me tenta em casa, ele me tenta no serviço, ele me tenta na rua, ele me tenta em todo lugar, porque ele é o tentador. Ele fica ali nos tentando ali, nos perturbando, nos querendo fazer cair da graça, querendo nos fazer perder a graça, perder a paz. Ele fica ali. Então, se eu não ficar atento na força do poder, eu vou cair. Eu vou ceder. Então, a força para vencer vem de Deus. Está em Deus. Se você quer vencer, não leia, não busque autoajuda. Porque nada dessas coisas te dará poder. O que te dará poder é comunhão com Deus. É vida com Deus. É intimidade com Deus. Está na presença de Deus. Versículos de 11 a 14. Uma outra verdade que nós aprendemos dessa convocação. O versículo de 11 a 14 fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A partir do versículo 14, Paulo descreve toda a armadura de Deus. E aqui ele apresenta as razões para os cristãos se revestirem dela. Por que os cristãos, por que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus? Por que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para vencermos o inimigo? A primeira razão, ou o primeiro motivo, é para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos revestir de toda a armadura de Deus para ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Por que isso, pastor? O propósito da armadura é que a igreja se mantenha firme. A armadura serve para isso, para nos dar firmeza, para nos colocar na posição, estarmos firmes. O inimigo prepara ciladas ardilosas. O inimigo é astuto, ele fica armando ciladas. Ele arma ciladas nos seus negócios, ele arma ciladas no teu trabalho, ele arma ciladas na família, ele arma ciladas com amigos, com parentes.
Ele fica armando ciladazinhas para tentar nos pegar. Salmo 124, quando o salmista fala bem assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma e nós nos vimos livres do inimigo. O Salmo 124 fala sobre isso. Ele livrou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Porque o inimigo é esse que ama um laço. Já viu caçar passarinho? Você que já caçou passarinho sabe como é que é. Olha bem aí. Você arma uma cilada, uma emboscada, uma arapuca. Você vai colocando ali, ó. Você fica na espreita ali, esperando ele pegar ali, comer ali a isca e você prendê-lo. Assim que o inimigo faz com a gente. Ele olha para mim, ele olha para você, ele vê a nossa fraqueza. Ah, ele gosta disso. Ah, ela gosta daquilo. Ah, ela é meio assim, ele é meio assim. Ele vai armando para tentar nos pegar. Por isso que a armadura de Deus protege os cristãos contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus protege os crentes contra as ciladas do diabo. Por que eu tenho que me revestir da armadura de Deus? A segunda razão, o segundo motivo é que a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue. A nossa luta não é contra a carne e sangue, queridos irmãos. Os cristãos não estão sendo atacados por outros seres humanos, contra os quais devem reagir com armas humanas, não. A nossa luta não é contra os meios de comunicação que tentam nos difamar, que tentam induzir ao erro, ou seja, não é contra esses hereges que entram sorrateiramente em nossas igrejas ensinando os falsos ensinos, não. Em última análise, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E diante disso, a igreja só pode resistir se usar corretamente as armas espirituais dadas por Deus. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, porque nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. Há muitas coisas que acontecem contra a igreja, que se não tivermos discernimento, nós vamos achar que as pessoas estão contra nós. Não é porque essa pessoa está contra mim. Não, peraí, não é a pessoa. Tem alguma coisa. Tem algo por detrás. Tá entendendo? Tá compreendendo? Olha o que Deus está falando com você aqui agora. Olha o que Deus está trazendo. Isso é a revelação de Deus. A palavra de Deus, a revelação é isso. Ela vem da palavra de Deus. Isso é revelação. A revelação, sim, ela vem pela palavra de Deus. Deus nos revela em sua palavra que eu e você, nós não estamos lutando contra os nossos irmãos, nós não estamos lutando contra outros seres humanos, nós estamos, em última análise, lutando contra as forças espirituais do mal. Se lembra no episódio de Geazi com Eliseu, quando o povo se levantou, a Síria foi contra Eliseu para tentar pegá-lo, armar uma cilada contra ele, cercar a cidade. E Eliseu, ele ora, lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17, ele ora, ele pede: Deus, abre os olhos do meu moço para que ele veja. E ele abriu os olhos espirituais, e ele viu em volta dele carros e carruagem de fogo. Queridos irmãos, há muitas coisas que acontecem conosco que são questões espirituais. No teu trabalho, na tua casa, no teu casamento, com os teus filhos, nos teus relacionamentos, com a sua amizade, os seus negócios, são questões espirituais. Por isso que são batalhas que devem ser travadas no âmbito espiritual. No âmbito espiritual. Por isso que eu tenho que estar preparado para isso. Porque eu tenho que entender que as armaduras espirituais servem para isso. Para eu entender que as minhas lutas, as minhas batalhas, não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Outra razão para revestirmos da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Para que possais resistir no dia mau. Na verdade, queridos irmãos, nesse mundo caído, todos os dias são maus. Nesse mundo que jaz do maligno, todos os dias são maus. Mas alguns dias são piores. São piores que os outros. E aí você talvez esteja perguntando: pastor, o que é o dia mau? O que vem a ser esse dia mau? Se todos os dias são tão difíceis. Se é tão difícil eu levantar pela manhã, eu corri atrás do pão nosso de cada dia.
Se é tão difícil eu ter que passar um dia de serviço com pessoas cruéis, me sujeitar a um patrão incrédulo, mundano. Se todo dia é difícil, o que é esse dia mau? O dia mau, querido irmão e querida irmã, o dia mau é aquele período, entenda isso, é aquele período em que os poderes malignos têm mais oportunidades para atacar a igreja em geral e os crentes em particular. É aquele período de batalha que parece que tudo vem contra nós. Todo crente verdadeiro, escute isso com atenção, todo crente verdadeiro já passou por um dia mau. Aquele momento em que tem a impressão de que todas as forças malignas estão voltadas contra ele para destruir a sua vida, para destruir o seu casamento, para destruir a sua conduta moral, para destruir o seu relacionamento com Deus, sua confiança na providência de Deus, sua certeza de salvação. Todo crente já passou. Todo crente verdadeiro já passou. Se você não passou, se prepare para passar por esse dia. Onde você vai ser muito, mas muito mesmo, mas muito tentado, provocado nesse dia mau. Seu casamento, sua vida com Deus, sua vida na igreja. Se prepare. Até mesmo um homem justo e temente a Deus como Jó conheceu esse dia mau. Conheceu esse dia mau, onde ele perdeu tudo. Nós temos que estar preparados para enfrentarmos o dia mau. Por isso que as armaduras de Deus são fundamentais. Numa outra oportunidade, ao estudarmos ainda sobre batalha espiritual, nós vamos aprofundar sobre cada uma das peças desta armadura e a sua importância para nós. No momento agora entendemos o porquê de estarmos revestidos dela. Por que eu tenho que revestir da armadura de Deus? Para ficar firme contra a cilada do diabo. Para eu entender que a minha luta não é contra a carne e sangue. E para que eu possa resistir o dia mau. Porque chegará. Chegará o dia mau. Eu tenho que estar preparado. A igreja tem que estar preparada. O inimigo vai se levantar contra ela. Ô irmãos, entenda isso, irmãos. O inimigo não está satisfeito com a nossa igreja. O inimigo não está contente com aquilo que nós estamos fazendo, desenvolvendo na nossa igreja. Ele vai se levantar aí na tua casa. Ele vai se levantar no teu trabalho. Ele vai querer fazer você parar de acreditar na providência de Deus. Falar que você não precisa ser fiel a Deus. Falar que você não precisa confiar nesse Deus, que Ele não é tão provedor assim. Ele vai se levantar no teu casamento para que você venha desistir. Para que você venha parar a sua jornada, a sua caminhada. Ele vai agir na vida dos filhos. O inimigo é perturbador, ele vai perturbar. Ele vai tentar atrapalhar a sua comunhão com Deus. Vai te afastar da oração. Ele vai te afastar da palavra. Ele quer te afastar da oração, da sua comunhão com Deus. Toda hora que você pegar na Bíblia, ele vai trazer esse sono pesado que vem contra aqueles que querem andar com Deus. Já imaginou isso? Já passou por isso? Você está bem, tranquilo, normal, sossegadão. E de repente você fala, eu vou ler a Bíblia. É pegar a Bíblia, parece que vem um sono da morte. Parece que vem aquele sono assim, ó. Você não consegue se concentrar, os olhos pesam. Aí você fala, não vou ler hoje não. Depois eu leio. Passou o sono. Vai embora. Não sente mais sono. Incrível isso. O que é espiritual, irmão? Isso é espiritual. Tem que vencer isso, tem que batalhar por isso, tem que romper com isso. Você está bem, está tudo normal na sua casa, tranquilo. Eu vou orar, vou ter um tempo com Deus de oração. Você começa a orar, começa. É filho, é marido, é portão, é celular, é telefone. Irmão, em nome de Jesus, desliga tudo. Você quer vencer, desliga tudo. Eu vou ter um tempo com Deus. Desliga o celular, desliga o computador, vai orar. Entra na guerra, porque oração é guerra. Entra para o quarto de guerra, começa a guerrear em oração. Começa a lutar em oração, começa a clamar, começa a buscar, começa a falar com Deus, mas tenha uma vida de oração ativa, tenha uma vida constante de oração e busca com Deus. Aí sim, irmãos,
Essa é a importância da armadura, de revestirmos da armadura espiritual. Muito bem, caminhando para o final, eu vejo uma última questão nessa lição, sobre essa lição tão oportuna para nós. Estamos em guerra, a realidade da batalha espiritual. Nós vimos sobre a realidade da guerra, nós vimos sobre a convocação para essa guerra, e agora eu quero mostrar para você os perigos do combate cristão. Quais perigos que enfrentamos diante disso, pastor Eliel? Quais são os perigos? Há alguns perigos relacionados a esse ensino bíblico que precisam ser levados em conta pelos cristãos. Por quê? Porque são perigos que, se nós não nos atentarmos, nós cometeremos e cairemos